Bom dia, alunos da segunda série. Hoje vamos iniciar nossa quinta aula, a nova ordem mundial, parte 2. Está na apostila volume 1, entre as páginas 28 a 39. Antes de entrar na própria ordem mundial, a gente tem que ver um pouquinho o fim do mundo bipolar. Tá? O mundo bipolar foi de 1947 a 1991, caracterizava por uma tensão entre as duas principais superpotências do mundo. De um lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, socialista, do outro lado, os Estados Unidos capitalista. Época também denominada Guerra Fria, nós vimos já no capítulo 1 com vocês. Nesse período, o mundo era regionalizado pelo critério econômico-político, ou seja, a divisão primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, os países socialistas e terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Depois tivemos outra regionalização conhecida aí como Norte-Sul. O Norte, os países ricos, o Sul, os pobres. Não seguia o critério geográfico, ou seja, o que é a linha do Equador. Vocês podem ver aí na página de vocês 28 da apostila a regionalização aqui pela divisão. Então essa linha vermelha que corta aqui, ó, é a divisão Norte-Sul. E aí nós temos localizado as áreas de influência aí dos Estados Unidos, da Europa e principalmente da China. Então vamos lá. Com o desmoronamento do bloco socialista, o mundo passa a ser multipolar ou unipolar. Vamos analisar essas mudanças do ponto de vista político, econômico, social e espacial, com a criação de novos países, principalmente no continente europeu, onde aí, a partir dessa nova ordem mundial, a Europa ela foi completamente desmembrada. O que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deu origem a 15 novos países. O que era a Iugoslávia deu origem a 8 novos países. O que era a República da Tchecoslováquia deu origem a 2 novos países. E nós tivemos um pouquinho antes, em 1990, o fim da divisão das Alemanhas, tornando uma única Alemanha. Então, nós vamos fazer um estudo de caso aí, principalmente nesse período, fim aí, já no início da nova era mundial, da nova ordem mundial, está relacionado à região dos Balcãs, onde está presente principalmente a Iugoslávia. É uma região montanhosa, localizada na porção meridional da Europa. Vamos fazer um breve resumo em relação a essa região. Pertenceu ao Império Austro-Húngaro e ao Império Turco-Otomano. Com a redefinição das fronteiras, a ideologia do pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos, aumentou a tensão entre os povos dos Balcãs, que por fim desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia aderiu ao bloco socialista. Era composta por 8 repúblicas: a República da Sérvia, a República da Eslovênia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Voivodina e Kosovo. De 1945 a 1980, esteve sob o comando do país o Marechal Josip Broz Tito, chamado Marechal Tito, um homem de ferro. Após a sua morte, e principalmente com o nacionalismo explodindo no continente europeu, nós tivemos a introdução do pluripartidarismo na década de 90, onde foi eleito o presidente Slobodan Milošević. Em 1991, a Eslovênia, Croácia, Macedônia e a Bósnia e Herzegovina declararam a sua independência. Iniciou-se de 91 a 1995 a guerra mais sangrenta na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que teve como causas políticas, ou seria a retomada, a reconquista de território perdido do que sobrou da Iugoslávia, os aspectos religiosos, religiões diferentes como católico romano, católico ortodoxo, islâmico e grupos étnicos diferentes. A antiga Iugoslávia mesmo era marcada por quase 17 minorias étnicas em seu território. No ano de 1998, tivemos a guerra de uma outra província, a província do Kosovo,
que em 2000 Milošević caiu do poder e Kosovo só declarou sua independência no ano de 2008, porém ainda não reconhecida pela Sérvia. Vide o mapa da página 30, nós vamos ter aqui praticamente a configuração do que foi Iugoslávia. Tá? Só que tem um detalhe, recentemente o que era Macedônia foi trocado de nome por Macedônia do Norte, porque Macedônia também é uma região localizada no norte da Grécia. Então hoje não existe mais Macedônia, e sim Macedônia do Norte. Não foi reconhecida e até hoje essa região é uma região bastante conturbada, apesar que está em paz. Tá? Mas ninguém sabe até quando essa paz vai durar. Vamos ver o caso agora da Federação Russa. Tá? O que sobrou, né, a Rússia da antiga União Soviética, país de maior extensão territorial do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, 11 fusos horários, constituída aí com um grande número de etnias e línguas, tá? Constituída por 21 repúblicas, 10 distritos e uma região localizada entre dois continentes, Europa e Ásia. Também vocês podem olhar, verificar isso na página 34, tá? O que o mapa nos mostra aí, você pode seguir, tá? Mostrando aí, principalmente essa linha verde aqui, que é a divisão entre a parte europeia e a parte asiática, que são os montes Urais. Após o fim da União Soviética, a Rússia continua lutando para manter a integridade de seu território, sufocando política e militarmente as insurreições, uma das áreas mais conturbadas do planeta, que é a região do Cáucaso, região localizada aí na porção sudeste da Rússia. O Cáucaso é marcado por uma grande diversidade étnico-linguística do mundo, de mais de 100 etnias, com 21 milhões de habitantes. A questão religiosa é um dos mais importantes, onde nós temos cristãos, católicos, ortodoxos, islâmicos, budistas. Vamos destacar também 3 casos nessa região, que é a região da Chechênia, principal foco de tensão nacionalista, separatista da Federação Russa. Área estratégia para Moscou, onde nós temos aí um grande número de oleodutos e gasodutos nessa região. Por quê? A Rússia é o maior produtor de gás do mundo e um grande produtor de petróleo. Então, nessa região aí do Cáucaso, o que tem de oleodutos e gasodutos, com a independência, como ficaria essa questão? Outro ponto importante também, que a região do Cáucaso é uma região muito fértil, solo Chernozion, com uma grande produção agrícola para a Rússia. É um outro motivo que leva aí à não separação. A Chechênia declarou sua independência, mas não conseguiu, porque as tropas russas sufocaram o levante da Chechênia, passando a cometer vários atentados terroristas contra a Rússia, principalmente o teatro Dubrovnica, em Moscou. Então, nós tivemos aí, principalmente a capital Grozny, se você for procurar nas redes aí, na internet, ela foi completamente destruída pelos russos nesse período. Outros 2 problemas aí a enumerar é a Ossétia do Sul, é um protetorado russo, apesar de estar localizada na Geórgia, também é marcado aí por uma grande reserva de petróleo e oleodutos que passam nessa região. Nós tivemos um fato marcante, que foi a invasão, de uma escola chamada Escola de Beslan, onde deixou uma centena de mortos nessa região, onde as tropas russas invadiram e sufocaram esse levante. Mais um caso da Federação Russa é a Ucrânia. A Ucrânia, ela perdeu um território, a Crimeia, para a Rússia, do qual a Rússia se anexou. É uma região estratégica para o governo russo. Outro fato também que nós tivemos recentemente foi a guerra na Ucrânia, na porção leste, onde que é dominada principalmente por russos, ou seja, eslavos, querendo a sua separação do restante da Ucrânia. E
em relação aí à atitude do Vladimir Putin, ele praticamente apoiou esse grupo aí nessa guerra terrível que nós tivemos na Ucrânia há uns 4 anos atrás. É uma forma separatista, sim, porque na época da antiga União Soviética foi feito um termo chamado russialização. O que quer dizer isso? Levar diversos russos ou eslavos para todas as repúblicas dessa região, numa forma de misturar, quebrar um pouco essa questão étnica. Tá? Então isso também na Ucrânia, nós temos ali não só a chamada russialização, mas um grande número de eslavos nessa região, na porção leste da Ucrânia.